Inferno não, no caso é muito frio, né? No verão é inferno. Muito No frio. verão é inferno. Hoje a gente falando de custo-benefício, né? A gente não tem como não falar sobre isso, Sim, que é claro. a maior pergunta do pessoal. Como hoje, se eu chegasse em você e falasse... antes disso tem um detalhe importante aí que eu tava perguntando, lembrei agora. Eu quero construir, sou arquiteto, Rafael é engenheiro aqui, a gente só é especialista ou constrói só em alvenaria convencional. Se eu precisar de um suporte, eu consigo com vocês? Consegue. É que Eu nem eu te consigo falei. aprender a fazer isso? Consegue. É que nem eu te Com o falei. barco andando? Hoje, a Steel Home, vamos falar em Steel Home. Uhum. Você consegue via várias frentes, né? Eu não precisaria ser... Nossa, vai ter acho que muita gente hoje que vai te prestar vários tipos de serviço adequado à sua necessidade. Mas vamos falar em Steel Home. É óbvio que a gente vai dar... Eu preciso entender qual que é a dor de vocês. Mas hoje eu tenho módulos que atenderiam praticamente todas as dores de alguém que quer construir. É óbvio que para nós é muito mais interessante a gente pegar o projeto desde a concepção e entregar a chave na sua mão, por uma questão até de timing, né? A pessoa hoje que procura o steel frame, ela tá procurando a velocidade, senão ela estaria indo via de regra para alvenaria, né? Mesmo uma alvenaria, como do Fazenda Boa Vista, uma alvenaria com muito mais premium, né? Muito mais requintada, com térmica e acústica, o que ocuparia muito mais espaço, muito mais pesada, com muito mais tempo de obra. Mas daria para fazer, né? Não seria nem de perto uma solução igual a nossa. Então a gente adaptaria na sua necessidade. Mas sim, eu quero fazer, eu vou desenhar um projeto, ele vai fazer todo, nós vamos construir. A gente vai usar a nossa mão de obra. A gente faz isso. Entendi. Você chega com o projeto, a gente só vai fazer adaptação. É que nem eu comentei, né? Eu já tive experiência de 12 obras, ainda não me sinto preparado para falar, vamos chamar ele, empreiteiro de steel frame. Não me sinto preparado, mas eu gostaria, cara. Eu gostaria de chegar lá na loja de vocês e comprar todo o meu material e sair de lá e ir pra obra. Não, independente disso, Fer, eu acho que a gente tem que pensar assim, as portas estão sempre abertas. É claro que não é um circo, meu canteiro de obra. Né? A gente até proíbe até o proprietário de entrar na obra durante a obra, até por uma questão de seguro e tal. Lógico que ele não é proibido, mas ele tem as visitas guiadas e tal. Mas a gente convida que todo mundo possa visitar a nossa obra na medida que isso é possível fazer, acompanha a parte de projeto, isso dá para fazer, até como difusão do conhecimento, isso eu não vejo problema nenhum. Algumas informações um pouco mais peculiares que a gente poderia talvez ter algum conflito de interesse, a gente obviamente vai esconder. Mas nosso papel no mercado é muito mais trazer e agregar. Eu acho que junto hoje, acho que com todo o corpo da Steel Home, a gente consegue fazer. Mas eu acho que em parceria a gente faz mais rápido e vai mais longe. Entendeu? Acho que a gente precisa ter esse corpo. Cabe um pouco dessa mentalidade ser difundida não só entre a gente. Porque tem muita gente que às vezes se aproxima, né? Por um interesse próprio. Mas daí aquela coisa acaba não gerando muito fruto. Mas eu não acho que a Steel Home chegou onde ela chegou sozinha. Sim. Ela chegou via várias mãos, né? Muitas pessoas trabalhando. Hoje é um grupo muito grande, né? Com muitas variáveis. Eu tô perguntando porque, assim, a gente vê que até você falando sobre, até infelizmente ou felizmente eleição aí, a gente conversou sobre a questão do meio ambiente e tudo mais, e a gente vê que é um ciclo natural, né? Que as pessoas estão buscando uma coisa mais sustentável, a construção a seco é muito mais sustentável do que a alvenaria, né? E falar pra você, eu prefiro hoje, se eu tivesse essa escolha, o proprietário falasse pra mim, viu, faz aí, eu só quero a casa pronta, eu escolheria o steel frame. E eu acho que você nem entrou, mas eu já vou entrar na sua outra pergunta que você começou e não terminou da relação custo-benefício. Em bases comparáveis, o steel frame ele já é mais barato. É óbvio que quanto mais baixo padrão, né? Mais difícil é a gente equiparar preço em função de sequenciamento, né? Mas o problema aí não é um problema de vocês, é um problema da geral. alvenaria. É porque a alvenaria é menos profissionalizada nesse sentido. Também tem isso. O steel frame vocês estão entrando, até você explicou pra gente aqui, se for equiparar tudo que é obrigatório por lei hoje no Brasil, o steel frame e a alvenaria, que a alvenaria muita gente chama o ajudante ali da esquina, ninguém registra ninguém e vamos subir na parede aí. Agora você vai fazer uma obra, sei lá, do Itaú, da Coca-Cola. O cara chega lá, pede toda a documentação de cada funcionário que vai estar na obra, segurança do trabalho, engenheiro, não sei o quê, e não sei o quê. Na hora que você põe tudo isso, as bases são muito comparáveis. O problema é que a gente, hoje, tem a responsabilidade de não fazer qualquer obra.
Então, se alguém chama ali a Steel Home para fazer, a gente tem a responsabilidade de fazer corretamente. Até porque você imagina a dor que é cair uma casa de alvenaria, né? Com nossa assinatura. Porque pode acontecer. É que nem eu falei, você pode fazer um barraco de steel frame embaixo da ponte. Imagina a repercussão, mais uma vez, uma tentativa frustrada de você colocar um sistema no mercado, um sistema ótimo no mercado ainda duvidoso, o mercado ainda questionando a performance do sistema. Então eu acho que existe uma certa responsabilidade, mas sim, quando a gente fala de custo-benefício, no altíssimo padrão, que é um Fazenda Boa Vista da vida, quando você fala de térmica, acústica, uma casa com comando de voz em tudo, etc., eu ouso dizer que a gente está em 35% mais barato. Legal, cara. Então não temos mais para esse... E outra, eu sou mais rápido, eu sou mais barato, eu sou mais resistente, eu sou mais ecológico, eu tenho um selo verde, eu tenho... Mais eficaz. Então. E o mais legal, as pessoas já conhecem o steel frame porque geralmente já viajou para fora, já sabe do que se trata. Quando você vai para o médio padrão, aí você tem um mundo, né? Aquilo lá tem de tudo, né? O médio padrão tem o cara que ele mesmo faz no final de semana alguma coisa junto com o compadre dele. Tem o cara que contrata o seu Chico, o seu Zé, que vai lá e faz para ele. Tem o cara que dificilmente no médio padrão você vai para uma empreiteira, tal. Você tem um amigo seu que é construtor, né? Quando você vai para o médio padrão é mais ou menos isso. E quando você vai para o baixo padrão, ou você tem o financiamento da Caixa, ou você tem o subsídio do governo para algumas coisas. E aí é um pouco do que eu queria falar agora, que é o investimento da Steel Home para casas sequenciais. Né? Hoje a Steel Home vem investindo nessa linha de produção que a gente está montando a fábrica em Santo André, justamente para pegar esses projetos sequenciais. Né? Você pegar, sei lá, projeto de 100, 200, 300, 1.000, 2.000 casas. Porque daí sim, eu acho que a gente começa a entrar numa nova realidade desse mercado, que é desapropriação, que é unidade de pronto atendimento, creche e tal. Você vai entrando num universo totalmente diferente, que as pessoas geralmente precisam de muito mais tempo, que as pessoas têm o financiamento do governo, porque necessita de uma desapropriação, qualquer coisa assim. Aí eu acho que se a gente monta essa operação e consegue extrair dela o que é de melhor, que é o custo, né? Porque não faria sentido nenhum você montar uma operação desse tamanho para tomar prejuízo. Isso é mais caro, né? Aí não faz sentido nenhum. Mas se você consegue unir o útil ao agradável, eu acho muito difícil esse negócio no Brasil não explodir. É muito difícil. É só você imaginar, né? Você vai conseguir fazer o que, sei lá, uma Coab faz em 2 anos, vai conseguir fazer em 1. Então, 6 meses. Muitas das vezes, você sabe, se o cara fala que vai fazer em 2 anos, ele precisa ser o político, ele precisa ser reeleito para entregar a casa na outra, né? E normalmente e vai os 2 demorar anos sempre é ditado. Né? Vai chegar lá perto do 8º, que ele tá quase para sair, ele vai entregar. Se entregar, não deixar para a próxima gestão. Poxa, se é um negócio que você consegue fazer, entregar dentro da mesma gestão, e porra, você consegue um financiamento com um banco estatal. Hoje a gente consegue financiamento 100% em steel, pela Caixa, pelos outros bancos. Consegue. Hoje ela tem já a regulamentação técnica. Antigamente existiam regras específicas para ser utilizada, isso foi derrubado via a norma técnica de utilização do produto. Então mudou muito e é recente. Tá? Então assim, até hoje as normas de produto estão sendo revisadas também com produtos mais tecnológicos. É um mercado que tende a evoluir muito rápido agora, até porque em termos de novidade, você recebe muito mais novidades nesse mercado do que na alvenaria. A alvenaria já está um pouco saturada, né? As pessoas querem hoje cada vez gastar menos, né? Na alvenaria. Quando a gente fala de construção a seco, você fala muito de performance. Claro que ninguém rasga dinheiro, né? Mas eu acho que a principal palavra é performance. Tanto performance de construção de tecnologia quanto performance de tempo. Você tem muito menos tempo, muito menos canteiro de obra, muito menos funcionário. Aquela coisa muito mais limpa mesmo, né? Esse é mais o nosso mundo. Isso é interessante, porque a gente pensar que na construção civil a gente tem uma perda e desperdício de material de 30%, 40%, é um valor muito alto. E muitas pessoas não contabilizam isso no custo do metro quadrado. Né? A maioria não. O cara não sabe, depois que ele termina a obra, ele fica com uma conta lá no depósito de material de construção, todo o material que está lá, mas depois eu vendo. Sim, depois você vende, mas tá o valor que você está vendendo versus o valor que você pagou, essa diferença não está no seu custo do metro quadrado. E aí está essa diferença que eu falo que às vezes, e a maioria das vezes, contabilizando 1 por 1, steel frame contra alvenaria. Na maioria dos casos, nós somos mais eficientes.
Quando a gente vai para o baixo padrão, cada vez menos. Quando a gente vai para o alto padrão, cada vez mais. Mas as pessoas, acho que você falou para mim no começo, né? Não viabilizava custo no passado, né, e tal. Não é que não viabilizava, é que nós nunca fomos comparados em bases equiparáveis. Sempre comparou laranja com banana. O cara, eu falo por 2.000 metros quadrados. Aí o outro fala, não, faço por 1. Aí eu falo, entrego, dou um cheque para você. Assim, alvenaria assim. Você vai discutindo, não tem fim. Quando você vai para a construção seca, eu falo, vou utilizar tantas placas, eu dou até a quantidade de parafuso que eu vou na sua obra, eu não tenho como mentir para você. No dia que começa a obra, eu tenho que pôr praticamente todo o material na sua obra, porque o cara já vai começar, vai explodir a sua obra, daqui a pouco já tá no acabamento, demora no acabamento. Não tem como eu ficar mentindo, entendeu? Ou às vezes não é uma mentira, nem uma omissão. É uma falha. O cara que começou uma obra há 2 anos atrás, no meio da pandemia, ele lá ia saber que o material de construção ia dobrar o valor no meio da obra? Ele deixou para comprar. Eu conheço um monte de gente, porque na hora que eu tava entrando em Sorocaba tinha um monte de gente. Não, eu comprei o terreno agora, explodiu, né, o consumo de terreno aqui na região, mas eu vou deixar para construir no ano que vem, porque esse ano aqui o material tá muito caro. Vai baixar daqui a pouco. Vai baixar, né? Espera, o fulano falou que tá muito caro, que vai baixar, dobrou o valor. E muito provavelmente ele foi fazendo o pico. Na hora que estava mais alto, ele entrou e falou, vai dobrar mais ainda. Aí parou. Né? Aí acabou ficando desesperado. Nós somos assim, né? De via de regra, somos azarados, né? Então, assim... escassez, né? E faltou, né? Não só isso, né? O quanto nós fomos afetados... O principal fator de venda é a escassez, então... E o cara entrou no mais caro e ainda teve que esperar, sei lá, 6 meses para chegar um acabamento lá. Então, até hoje deve estar morando lá, faltando 2, 3 peças de azulejo no banheiro. Enfim, coisas que acontecem em momentos que você não prevê tudo, né? Agora, a nossa previsibilidade orçamentária é muito alta porque é muito rápido. A chance de você ter uma variação muito grande é pequena. Outra coisa, eu coloco quase todo o material no início da obra. Eu não tenho como, o custo é muito próximo da realidade ali naquele momento. E é óbvio que obras grandes, a gente negocia os grandes volumes com as fábricas e tal, para eu não ter 100% do material enquanto o cara está assinando o projeto. Então, assim, tudo isso é muito mais real na construção a seco. É muito mais voltado para o corporativo, se você for pensar bem. Agora, eu não posso dizer também, por outro lado, que não tem alvenaria que evoluiu muito. Evoluiu muito a alvenaria. Tem gente que entrega hoje uma obra em 6 meses de alvenaria. Tem gente que consegue fazer isso. Agora, quando você vai para sequencial, esse tipo de coisa, aí é mais complicado. É muito probleminha, é muito retrabalho. Para alvenaria, você tem curto prazo de tempo, uma quantidade enorme de problemas. Muita gente também. Várias noites acordando de madrugada, com dor de cabeça diferente. São muitas variáveis, né? São muitas variáveis. Enfim, eu não tô aqui para vender, né? Eu tô aqui para informar. Eu acho que a alvenaria não é um produto ruim. Claro que não, né? Um produto tá no DNA do brasileiro aí. Mas eu não acho que é um produto que perdure. Eu acho que, via de regra, ele vai seguir a tendência dos países desenvolvidos, ele vai perdendo espaço. Não que ele vai deixar de crescer, talvez ele estabilize em algum momento, e acho que vai acontecer isso no Brasil. Porém, o crescimento não só do steel frame. Mas vai ser uma questão de escolha só. Eu acho que uma questão de escolha. E eu acho que vão haver outras evoluções. Eu não consigo imaginar que ninguém vai inventar algo mais tecnológico nos próximos 50 anos. É óbvio que não. Mas eu acho que nós temos que trilhar um caminho já conhecido, né? Que de sucesso, que já foi trilhado por outros países. A norma que é recente, acho que durante a pandemia mesmo que ela surgiu aí, ela ajudou quanto, assim, na questão de mercado? Ajuda muito. Eu acho que quando você fala, por exemplo, desse nicho que nós estamos entrando de obras sequenciais, você precisa de um financiamento da Caixa para você fazer, sei lá, 1.000 casas, 500 casas, 200 casas. E é muito difícil você conseguir. Então, eu acho que para esse segmento, que eu acho que é onde ele era mais frágil, no baixo padrão ou nas obras sequenciais, eu acho que é onde mais ajuda. Então, acho que ele dá uma encorpada nesse assunto, nesse tema nacionalmente, entendeu? E essa norma, ela foi desenvolvida em conjunto com o pessoal ou vocês nem viram? Sim. É óbvio que existe o comitê correto, né? Mas ela é desenvolvida, assim, junto com fabricantes, junto com... enfim, gente especialista da área, uma associação regional, enfim, ele não é um negócio feito a várias mãos. Não tô perguntando porque às vezes existem normas, leis que, em vez de ajudar, atrapalham o mercado, né? Eu não vou dizer que nesse caso não seja completamente assim, em função de algumas questões de lobby. É óbvio que você vai ter grandes empresas que vão tendenciar a colocar algumas coisas, pesar um pouco a mão num sistema exclusivo dele ali, que ele detém uma patentezinha. Um jeito de fazer. Mas eu acho que existe, via de regra, existe um bom senso que acaba prevalecendo no final.
em função do mercado. E assim espero que seja daqui para frente. Mas no passado sim existiu, e eu acho que talvez no presente um pouco menos, lobby. O que a gente também não pode fechar os olhos, né? As empresas vivem de lucro, né? Então, muito provavelmente você vai ter algum associado que vai falar, poxa, mas esse produtinho que a Steel Home fez, ele é tão importante para esse segmento que a gente tinha que pôr isso aqui na regra como obrigatório. É normal isso, né? Mas eu acho que as revisões e a evolução do sistema vem trazendo revisões, né? E essas revisões vêm para melhorar. Então a gente tem que sempre aplaudir mesmo qualquer etapa que foi dada, independente dos pequenos problemas que você tem que ajustar. Foi ótimo, eu acho que dá muito mais ênfase agora para o mercado, acho que dá muito mais segurança para o cliente, acho que dá muito mais segurança financeira, pelo fato de você poder utilizar o financiamento de banco. É óbvio, quando você vai para o altíssimo padrão, isso é bobagem, mas quando você vai para o baixo padrão e médio padrão, é essencial que você tenha um financiamento, principalmente com juros baixos, né? Hoje é fundamental para o crescimento desse segmento.